Muito good morning, muito bom dia, salve, salve pessoal bacana da primeira série. It's Friday, wake up, acordem meninos, vamos trabalhar. Grande Gabriel André, muito good morning para você. Daniel, good morning também. E nós temos aí, né, pessoal bacana lá de Uruçuí, Ribeiro Gonçalves e demais polos que nos acompanham. José William, muito bom dia, José William Santos, né, tá aí marcando presença no chat do YouTube, nos desejando aí, né, aquele lindo dia. Vão lá, juntinhos, Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Colônia do Gurgué, Eles Bom Veloso, Pimenteiras. Nós temos também Ribeiro Gonçalves, Ribeiro Galhota, Santa Luz, é isso? E Uruçuí, marcando aí aquele precioso momento de prática da nossa língua inglesa. Vamos lá, ilustres! O que é que nós temos hoje, professor? Vamos trabalhar coisas muito interessantes, como sempre, contando aí com a presença dos senhores e das senhoras. Gêneros orais, né? Nós temos aí os tutoriais, telefonemas, dentre tantos outros, pronomes relativos, where, when, with, that, os tempos futuros. É isso que nós estamos trabalhando, o nosso sextou, né? Temos trabalhado esse objeto do conhecimento com vocês, no intuito de verificar a exposição, né, desses textos, a sua finalidade, tá? Ele tem função social, qual é a função social? E também o reconhecimento e a importância da relação ocasionada por esses pronomes e também o reconhecimento das estruturas temporais. Essas estruturas, o que, por exemplo, ele ocasiona, né? Ele traz como, por um exemplo, indicativa de que ação na timeline, na linha temporal. E isso tudo nós vamos magiar da teoria à prática, na leitura e interpretação, assim como resolução de questões durante a aula, deixando também a nossa tarefa para casa, nesse dia de hoje, presente do slide 59 a 67, né? Na aula da semana que vem, nós estaremos aí resolvendo essa tarefa juntamente com vocês. Então, tarefa para casa, nesse segundo slidezinho, né? Ele está dizendo que está lá no slide 59 a 67. Bom, essa última tarefa, né, foi repassada para nós aí no nosso último encontro, né? Então, na última aula, nós deixamos presente essa questão. Una as sentenças utilizando os pronomes relativos. Lá na cartelinha, nós deixamos essas sentenças e o ponto. Quando ele falou unir com o pronome, né, relativo, a presença do pronome that, ele vai fazer essa relação entre o termo anterior e o posterior, tá? Relação entre o termo anterior e o posterior. Termo anterior e posterior. Sempre assim, ó, termo anterior e posterior. Nós temos aqui funções de sujeito e função de objeto, porque aqui é um pronome e não um verbo, tá? Aqui função de sujeito e função de objeto, porque aqui é um nome e não um verbo. Os demais nós estamos operacionando com verbo. Outro detalhe é que nós vimos que o that, ele tem a capacidade de substituir o who, o whom, que é o mais formal de todos, assim, né? E esse mocinho aqui, ó. Lembrando que esse menino aqui, ele é trabalhado na característica informal. Ele não vem, por um exemplo, entre vírgulas, ele não acompanha substantivo. Então, se você analisou essa questão e visualizou que o that, ele já faz esse processo, né, de união das sentenças e verificou que o termo anterior e o termo posterior estão interligados,
meus parabéns. Tá? Então, para fechar a linha de raciocínio, lembrando que de uma maneira informal, esse that, ele pode ser substituído, né? Substituir o who, o whom e o it, tomando cuidado que ele tem algumas ressalvas. Vocês vão ver, a nível de segunda série, né, que nós temos obrigatoriedade no uso do that. E nós temos a possibilidade de deixarmos o espaço, a lacuna, sem uso de pronome nenhum, e ainda assim ele iria ter, né, sentido. Tá? I like friends, eu gosto de amigos que são honestos. Né? Eu gosto de amigos que são honestos. We prefer friends that are fun. Nós preferimos amigos que são divertidos, né? Que são extrovertidos. This is the chocolate cake that Mary made. Este é o bolo de chocolate que a Maria fez. Pix Bob is the cat that we like most, né? Ele diz que o Pix Bob é o gato que nós gostamos mais. Bacana até aqui, ilustres. 100%. Tá? Poderia ser substituído. Letra A, por who. Letra B, who. Letra C, with. Letra D, with. Porque nós não temos pessoas, e sim diferença de pessoas. Nós vamos estar trabalhando para quando o antecedente for diferente de pessoa. Tá aqui, ó. Tá? Quando antes for diferente de pessoa, você vai utilizar essa possibilidade. Aqui nós temos a palavra bolo e aqui nós temos a palavra gato. Então, diferença de pessoa, esse that, obviamente, podendo ser substituído por aquele que é chamado de original. Primeira questão realizada com sucesso, nós passamos a revitalizar o reconhecimento de estruturas. Nós vimos que alguns tempos verbais, eles são capacitados dessa funcionalidade. Funcionalidade de fazer a indicação de situações que ainda vão acontecer. Bom é termos essas estruturas. Vamos lá começar com as mais conhecidas. Vamos lá. A mais conhecida de todas é essa que utiliza o will, né? O will, esse modal W-I-L-L. Esse modal will, ele tem esse poder de trazer na língua portuguesa a nossa desinência característica de futuro. Por exemplo, se eu disser will study, eu tenho que trazer a desinência de futuro de acordo com o sujeito que aparece antes. Porque no português nós temos uma possibilidade de desinência indicativa. Vamos lá. Eu tenho a desinência que por si só vai me dizer em qual pessoa esse verbo foi conjugado, em qual modo conjugado, né? Através da desinência eu consigo visualizar se é modo indicativo, se é modo subjuntivo, coisa que aqui no inglês nós temos, mas nós temos verbos e estruturas responsáveis por indicar esse modo subjuntivo, não é? Que é aquele modo voltado para a recomendação, que é aquele modo voltado para a orientação, que é aquele modo voltado para o comando, para a sugestão, para algo que é tido como o hipotético, o imaginário, tá? Ele é utilizado dentro dessas situações. Tudo bom, Caio? Bom dia. Então, olha, se eu tenho will study, e quero dizer eu estudarei, eu vou colocar o sujeito de primeira pessoa, né? I will study. Se eu quero agora dizer ver no futuro, então eu vou colocar will see, o verbo see. E se eu quero dizer eu verei você mais tarde, tá?
eu verei você mais tarde. Qual seria aí dessas sentenças com esse eu verei você mais tarde? Eu verei você mais tarde. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sentenças. Então fica aqui já bem estipulado que esse will, ele é responsável, juntamente com o verbo, de indicar que uma determinada situação, ela vai acontecer. E esse vai acontecer, ele é de forma vaga. Ele é algo somente especulativo. Ele é algo que foi feito uma promessa, algo que foi decidido no momento da fala, tá? Então você vê não um comprometimento exato, algo que foi programado. E nós temos aí a forma positive, que é essa que nós utilizamos, sujeito, I, mais o verbo auxiliar, o modal, will, mais o verbo principal, study, para dizer eu estudarei, né? Nós temos aí o sujeito, I, nós temos o modal, will, mais o verbo principal, see, para dizer eu verei. Então, como é que ficaria eu verei você mais tarde? I will see you later. Eu verei você mais tarde. Como é que ficaria você passará, né, no exame? You will win the exam. Você passará no exame. Como é que ficaria, por um exemplo, ela vai ajudá-lo amanhã? She will help him tomorrow. Ela vai ajudá-lo amanhã, tá? Como é que ficaria? Ele estará aqui em breve, né? Ele vai estar por aqui em breve, ou vai estar por lá em breve. He will be there soon. He will be there soon. He will be here soon. Né? Estará aqui em breve, vai estar por lá em breve. Né? Como é que ficaria? Ele não ligará para nós. Agora já mudou de figura, porque nós vamos sair da forma afirmativa e vamos para a negative form. Na negative form, eu preciso desse auxiliar, tá? Eu preciso desse auxiliar e preciso também dessa ajuda do not, tá? Eu tenho aqui, cuidado, not, tá? Eu tenho aqui a presença também da forma contraída, que vai ser quem, won't. Pode ser assim, viu? Fazendo aqui a negative form. Então, nós temos aqui, na positive, nós temos as frases 1, nós temos as frases, né? 2, frase 3, frase 4, mas a 5 já não é forma afirmativa. Na 5, eu já passo a ter a necessidade de visualizarmos o not ou want, né? Então, nós vamos ter assim, ele não ligará para nós. Ele não vai ligar para nós. He will not or he won't call us. Né? Então, nós temos a frase 5. Eu vou dizer que eu não ficarei neste hotel. I will not or won't stay this hotel. Então, nós temos a frase 6. Eu vou dizer que a sua mãe, né, amará você para sempre. A sua mãe vai te amar para sempre. Your mother will love you forever. Então, a frase de número 7, ela volta para o seu estado de positive, ou forma afirmativa. Tá?
Nós temos mais um exemplo. Vamos lá? Will you wait for me? Will you wait for me? Você vai esperar por mim? Nem vai ser positive e nem vai ser negative. Porque a partir de agora, nós temos uma interrogativa. É uma pergunta, tá? As perguntas, formalmente, elas são iniciadas com o auxiliar antes do sujeito, depois vem o verbo, o complemento e o sinal de interrogação. Então, você vai esperar por mim? A frase 8, ela apresenta essa estrutura, tá? Will she do it again? Will she do it again? Ela vai fazer isso de novo? Novamente, uma frase apresentando a estrutura de uma pergunta dentro dos itens de formalidade, né? We will see better days. Nós veremos dias melhores, né? Traduzindo ao pé da letra, tá? Então, olha, nós vamos ficar bem melhores, tá? 10, a estrutura, ela vai utilizar para finalizar esses exemplos a positive form, onde você tem aí o will e você tem o see. Padronando as nossas respostas, nós temos aqui o futuro simples, que é aquele futuro especulativo. É aquele futuro que vai nos trazer uma ideia de promessa, algo que foi decidido no momento de uma frase falada, né? Algo que eu decidi agora, right now. Então, é uma decisão recém-tomada. Então, vamos aqui visualizar. É um tempo verbal que expressa uma ação futura incerta, né? Não planejada, transmitindo ideias, fatos, decisões recém-tomadas, tá? Também pode indicar promessas ou expectativas futuras, tá? Que possam vir a se realizar ou não. É só uma especulação. Não mostra um comprometimento, um planejamento. Então, quando se utiliza essa estrutura, o autor do texto, ele procura tão somente nos repassar esta visão. Onde eu teria, por um exemplo, a presença de uma ação futura no primeiro ou no segundo momento? Onde eu teria, por um exemplo, a presença de uma ação futura, tá? Se você analisar bem, fica claro a presença do futuro quando você identifica o modal responsável para isso, tá? Outro detalhe, você consegue visualizar esse outro participante dizendo que a sentença está na negativa. Eu asseguro a vocês, né? Eu não retornarei, tá? Eu não retornarei. Bacana? E olha lá, eu prefiro o punho de ferro. Fazendo aí uma crítica, né? Fazendo aí uma crítica. O desenho aqui, ele já consegue mostrar para você de quem ele está falando. Mas o futuro está aqui nesse primeiro momento, onde nós colocamos o will, mais o not, mais um verbo, né? Mais um verbo. Então, nós temos nesse exato momento uma forma negativa. Eu não retornarei. Tá? Eu não retornarei. Will e going to. Professor, o que é que esse going to já vai fazer aí de diferença nessas sentenças? Bom, nós terminamos de ver que o will, ele express future actions, né? E essas future actions, elas foram decididas
at the moment of speaking. Ela foi decidida no momento da fala. Chamada de immediate decision, né, que são as decisões imediatas. I'll have salad now. Né? Eu vou comer uma salada agora. Ela expressa algo baseado numa percepção ou experiência pessoal. É uma prediction, né? Ela está fazendo uma previsão. Se eu quero, né, expressar uma situação onde eu me programei, onde vai ser perceptivo, né, naquele momento, eu uso o going to. Daí dizer que ele indica uma situação futura planejada, né? Ela é algo, né, prioritária, principal. I'm going to visit my aunt next Friday. Eu vou visitar, né, a minha família, o meu irmão, a minha mãe, os meus amigos, a minha avó, a minha tia, o meu tio, o meu primo, que seja, na próxima sexta-feira. Quando ele fez essa construção com going to, e antes desse going to, ele trouxe o auxiliary, né? Am, is ou or, ele está dizendo para você que nós saímos de uma ação que não estava programada, sair de uma ação que deram um reflexo de algo não elaborado, mas sim apenas especulativo, para algo que foi planejado. Pode até ser que não se realize por motivos de força maior, mas quando passa esse going to, ele traz essa visão, né, de algo mais bem elaborado, tá? Algo que foi devidamente programado. I know I'm not gonna like this. Outra forma de nós termos esse going to é a presença da informalidade gonna, muito comum em postagens informais, de fórum íntimo, tá? É também muito tranquilo de você ter essa percepção através da informalidade. Para isso você vai contar com gonna. Vamos aqui visualizar, né? 27 de outubro, nós temos onde aconteceu, London, Londres, nós temos aí a Reuters, né? E nós temos como checar. Esse foi um texto trabalhado aí pelo acesso no dia 2 de novembro de 2022, tá? Aí nós tivemos também que ele fala sobre um processo, não é, de regulação de todas as cripto, tá? E aí tivemos a publicação no dia 27 de outubro de 2022. Bom, eu tenho aqui um texto que ele vai me trazer uma informação. Eu tenho esse texto extraído aqui desse local, né? Eu já sei que me traz informações lá do Reino Unido. Eu sei que é um texto extraído na sua versão digital e é de um correspondente, né, muito famoso no mundo inteiro. Eu sei, inclusive, que ele tem uma proposta, né, e proposta alusiva a esses itens, tá? E eu sei também que trata dessa parte econômica, né? Envolvendo inclusive o parlamento e etc. Vamos agora visualizar com mais propriedade o que ele vai pedir, que nos asseguramos de entendimento. Então, diz o seguinte: esse texto, ele é uma notícia, conforme nós vimos, que aborda principalmente sobre o quê? A necessidade de regulamentação específica para moedas digitais, por isso que nós saímos marcando aquela palavra cripto, né? A iniciativa britânica para a regulamentação dos criptoativos,
Opa, professor, lá tem uma palavrinha a mais, né? A discussão acerca dos benefícios de ter moedas digitais, a verificação da cobrança de impostos em cima de moedas digitais. Bom, nós temos um texto que ele traz essa abordagem e ele ainda diz que esses, né, sistema financeiro, olha aqui, de United Kingdom, do Reino Unido, falando justamente, né, da presença, aí vai justo trabalhar com os alunos que gostam de acompanhar um bom jornal, né, um aluno que ele se desprende a ter uma informação lá da aula que ele participou, né, de atualidade, de redação, tá? E é aí um aluno que com certeza vai estar sempre bem atualizado. Marcando aí como resposta a letra B. A iniciativa britânica para a regulamentação de criptoativos, né? A regulamentação de criptoativos, você já tem logo nessa parte, né? Nós deixamos em evidência. Certinho, senhores. Nós temos aqui também, ó, aqui, ó, palavra cognata, evidenciando a nossa resposta. E se você observar as autoridades, olha, eles estão aí levando para essa via. Olha aqui outra palavrinha que também vocês conhecem muito, coins, né? Moedas. Certo? Então nós temos aí palavras ministro, temos britânico, o K, parlamento, tá? Nós temos o início ali de cripto, financeiro, serviços, tá? Acrescentou, tudo bem? E etc. Com a palavra pass, certamente, ó, passará. Olha aí o primeiro-ministro, tá? Bem atual, né? Então, resposta, letra B. Parabéns aí o ilustre José William Silva. Tudo bom, ilustres? Muito bom dia. Vamos tentar mais uma. Vamos lá. Ele traz aí um fragmento, e dentro desse fragmento ele diz: pode-se identificar qual o tempo verbal e qual função comunicativa. Tá? Nós temos esses modelos aqui, gente. Ou ele vai perguntar qual é a notícia, ou uma parte em específico, justamente para verificar o aluno, né, de Brasil e de mundo, se ele está atualizado, se ele tem, né, competência e habilidade para visualizar essas informações dos mais variados gêneros textuais e tipos textuais. Tá? Esse texto foi uma notícia, então fatalmente ele iria perguntar pelo que foi veiculado nessa notícia. Tudo bom, grande Alencar Arsênio, tá? Então, para esse momento de verificação da estrutura, então vamos lá, uma questão eu faço com vocês, a outra fica com vocês, 2 minutos na tela.
Muito bem. Muito bom dia, Maria da Guia. Alencar Arsênio, valeu, grande Gabriel André, José William, mais uma vez participação bacana, José William, good job, guy, thank you very much for your collaboration. Nós temos que agradecer também o pessoal lá de Canavieira, Jacobina, Elisbão Veloso. Agora eu tenho ali um nick que eu não sei ler, what's your name, please? Hey man, você que respondeu agora a letra C no chat do YouTube. Tem um nome ali complicadão, hein? Muito bem, ó. Eles estão dizendo ali letra C, né? Canavieira ficou em dúvida aí com a letra D de dedo, Jacobina com a letra B. Elisbão Veloso colocou assim, professor, dúvida, letra C ou letra B? Então vamos lá. Quem me chamaria a atenção nessa estrutura que foi extraída aí do texto? Esse cara é da nossa prova, né, gente? Cara de prova. Eu venho o texto, e aí vai lá o textozinho bonitinho, vai perguntar pela a ideia central do texto, ou, né, partes, né, centralizadoras desse texto, ou ele vai perguntar pelas estruturas. Aí entra conjunções, preposições, pronomes, advérbios, tempos verbais, verbos, modo, ou vai dizer os dois, perguntar o reconhecimento da estrutura e a finalidade dessa estrutura. Serve para quê? Primeiro item é esse que vocês fizeram aí, fizeram bem, né? Vocês pegaram e disseram o seguinte, olha, eu tenho aqui nesse exato momento o reconhecimento do will, tá? E aí ele falou, né? Almost certain pass. Olha aqui. E a presença desse will, ele já vai me indicar o futuro simples. Porque o futuro imediato é aquele que você vai usar. Ou o am, o is, or, mais o going to. Tá? Presente simples, até que eles indicam frequentemente, se repete, passado simples, que foi finalizada no passado, para dizer que não tem vínculo com o presente, tá? Mas os auxiliares, né, os auxiliares do presente simples, eles só entram em ação na forma negative e interrogativa. E eles são do e o does. Auxiliar de passado, ele é utilizado também na forma negativa e também na forma interrogativa. E ele é o did. Isso se nós falássemos da negativa e interrogativa. Contudo, a ação aqui apresenta-se na afirmação. E nós temos o auxiliar já presente, me indicando uma ação de futuro simples. É uma especulação de uma ação que poderá ocorrer num tempo futuro. Tá? Então, é um projeto, né? É um projeto que poderá ser aprovado. Né? Tem-se quase a certeza de que certamente será aprovado, que passará. Não é? Então, letra C de carambola. Bacana, Canavieira, Jacobina, Elisbão Veloso. Vamos lá, alguma dúvida? Todo mundo visualizou aí a questão do will e a que se predispõe, por isso que a gente fala que são ações especulativas, né? São ações especulativas, ou seja, é aquilo que poderá acontecer ou não. Ah, ele está apenas especulando que esse projeto poderá passar. A questão agora me traz, não é, uma estrutura, e ele diz assim, pode-se transformar o tempo verbal em questão para o futuro imediato, utilizando... Né? Então, como é que eu poderia transformar essa sentença no futuro
imediato, tá? Aí você vai atrás do sujeito, você vai atrás do verbo principal e tomar cuidado com esse verbo principal, tá? Tomar cuidado com esse verbo principal. Vamos deixar aí 2 minutos na tela para o feitio dessa questão. Ok. Obrigado aí aos participantes ilustríssimos, né? Pessoal aí marcando presença, muito legal aí, Jacobina, Elisbon Veloso, Canavieira, tá? Muito bacana aí, José William, Gabriel, Soro. Cadê o Alencar Sênior? Tô sentindo saudades da participação. Cadê Maria da Guia Lima? Vamos dar uma olhada aí o que foi que aconteceu. Gente, primeiro, quem é o verbo em questão? Não é o give? Não é o give, né? Esse aí é o nosso verbo que nós vamos concentrar as nossas atenções, ó. Professor, eu não entendi por que que esse give, ele está com esse S aqui, ó. Isso é um S de flexão. Ele vem na terceira pessoa do singular, forma afirmativa, de um tempo chamado simple present. O que vai acontecer? Você vai ter que lembrar que ele é assim, ó. No infinitivo, ele fica como? No infinitivo. To give. No infinitivo. Ele pede para que você indique o futuro. Aí o aluno leu só até aqui, ó, futuro. Aí ele vem e marca letra A. Tá? Isso vai estar errado. Mas, professor, é o eu. Perfeitamente. Só que aqui nós estamos falando com um futuro simples. E ele quer um futuro imediato. Tá? Futuro imediato, ele não vai trabalhar com o eu. Por isso que a letra A está errada. Tá? Letra B tem o auxiliar, mas está faltando. Então, errada. Letra C é a nossa resposta. Tá? Letra D, tudo errado a estrutura. Então, letra A, letra B e letra D, errado. Bom, na forma afirmativa, eu tenho como estrutura o seguinte: um subject, né? Tenho
um auxiliar. Auxiliar esse, am, is ou are. Você coloca o going to, é obrigatório. Depois você vai colocar um verbo principal chamado de main verb. E esse main verb, base, tá? Depois os senhores colocam o que chamamos de complemento. A outra parte interessante é o usage, o uso. Nós vimos na aula que eles indicam, né, ó, indica ação futura, planejada. Então, eu posso dizer que nessa situação ele foi planejado. Daí dizer que é a nossa letra C. Certinho? Ó, is going to give. Is going to give. Quando ele fala base, é porque eu vou cortar aqui, ó. Porque senão iria ficar to. O to da regra, mas o to do verbo no infinitivo. Certinho? Então, esse to é da regra. Going to. Tá? Ele é utilizado, né, para dizer isso. Uma ação futura mais planejada. Então, com esses dois itens aqui, os senhores seriam aí dotados, né, da resposta correta, letra C. Então, is going to give. Tá? Então, todas as vezes que ele pedir para você der um fragmento, tira esse fragmento e transformar esse item, né, numa determinada estrutura, você tem que conhecer muito bem qual é a estrutura de onde você vai extrair para a estrutura que você vai transformar. Então, quando ele pedir para transformar para o imediato, vocês vão lembrar dessa estrutura aqui, ó. Não esqueçam, tá? Bom, nós temos agora uma sequência, né? Essa sequência é chamada aí de tirinha, separada aí por essas calhas. Bom, se você for apenas observar, eu já consigo visualizar estruturas verbais. Então, nós vamos apelidar aqui de quadro 1, quadro 2, quadro 3 e quadro 4. E eu vou visualizar em cada uma dessas sequências quais os tempos verbais presentes. Então, eu vou marcar aqui por um exemplo. Vamos lá. Aqui eu já tenho um going to presente. Novamente aqui, ó. Going to. No primeiro momento. Tá? Eu tenho aqui forma abreviada, ó, no segundo. E eu tenho uma forma normal aqui, ó. Will have e I'll buy. No terceiro, você tem o will be. Will be. Tá? Já no quarto, eu não percebo ações futuras. Muito bem. Note que nós nem fizemos a tradução porque eu não sei o que é que eu tenho que procurar. Indo para a questão, ele vai dizer o seguinte: explique a comicidade da tirinha da Mafalda. Quando envolve, gente, esses desenhos, esses cartoons, né, eu tenho que ter um certo conhecimento. Quais são as características da Mafalda, da sua turma? Ah, usou o Garfield. Qual é a característica do Garfield? Ah, usou o Soldado Zero. Qual é a característica? Qual é a característica da turma da Mônica? Então, quando a gente vai fazer uma questão, eu tenho que levar em consideração isso. Então, ó, a vida pode ser programada em cada detalhe. Mafalda concorda que a vida pode ser planejada sempre. A vida é muito imprevisível para ser transformada em uma lista. Letra D. Não devemos planejar a vida, pois, segundo Mafalda, isto é uma perda de tempo. Tá? Agora entra
essa parte do entendimento, tá? Ela vai entrar essa parte aí do entendimento da situação envolvendo a comicidade, certo? Nós já temos aí, inclusive, respostas. Então, vamos lá. Ela começa dizendo o seguinte: primeiro, I'm going to marry well, right? Amiguinha, né? Primeiro, eu vou casar bem, certo? E então, I'm going to have babies. Eu vou ter neném. Crianças. Lá no quadrinho 2. And then, e aí, I'll buy a big house. Eu comprarei uma casa muito, né, grande. And a really pretty car. E um carro de última, né, de última geração. And then, joias, olha só. E aí, you will have grandkids. Eu terei aí os netos. And this will be my life. E esta será a minha vida. Like it? Viu? Sim. The one problem. Na falda diz, sim. Só tem um problema, né? Só tem um problema. Is that it's not a life, it's a list. Ó, é que não é uma vida, é uma lista, né? É um sequenciamento, tá? E aí o pessoal de Jacobina se manifestando ali, portanto, levando em consideração a presença da letra C, Jacobina, respondendo aí juntamente com Elesbom Veloso, né? E é muito legal, o pessoal de Canavieira, legal demais a participação e a justificativa da resposta, né? Na verdade, ela fala que a vida não pode ser planejada toda em uma lista, né? Muito bem, realmente ela falou isso. Ó, você não teve um planejamento, você fez uma lista que vai seguir de ponto a ponto. José William e o Gabriel também acertando ali, muito bacana. Tá chovendo para aí, Baixa Grande do Ribeiro. Que legal, né? Na tirinha da Mafalda, sua amiga utiliza frases predominantemente em qual tempo verbal, senhores? Na tirinha da Mafalda, qual é o tempo predominante na fala da amiguinha? Dá uma olhada aí. Quais são os tempos verbais presentes no item 1, 2, 3 e no item 4? Por favor, 2 minutos na tela.
Bacana aí. Os ilustríssimos aí do chat do YouTube, muito obrigado. Pessoal aí dos polos dizendo que por lá a chuva está intensa. Que legal, nós temos aí pelo menos uma refrescada nos ares do Piauí, que normalmente nós temos aqui temperaturas bem, mas bem elevadas durante o ano. Olha, quando ele usou am, abreviação de... Quando ele colocou going to, tá? E colocou Mary, nós vimos aqui o futuro. A mesma coisa ele fez assim, ó. Apóstrofo LL, abreviação de will, mais o verbo by. Que ele colocou will mais o be. Aí ela começou a falar, Mafalda, sim, o problema é que... E não é uma vida, é uma lista. Então, esse is e as abreviações de is, isso é presente. Certinho? Presente. Ele perguntou por predominância. Então, apesar de nós termos futuro programado e futuro especulativo, nos 2 e 3 especulativos, no programado item 1, mesmo assim, nos leva, né? A vida é muito imprevisível para ser transformada em uma lista, bacana, e a predominância é óbvio de um tempo chamado de futuro. O presente perfeito, ele tem como característica usar os auxiliares have ou has, mais um verbo principal no particípio passado. O presente perfeito contínuo, já aquele outro que vai utilizar esses mesmos auxiliares, been, mais um verbo com ing. O condicional simples, ele também vai me indicar uma ação, ó, would, né, que aconteceria, mais um verbo base, certinho? Então, a resposta é a nossa letra D, onde ele trabalha com o futuro simples, quando ele operaciona com will, apóstrofo LL, tá? Ou se ele colocasse o want, e também operaciona com o near future, futuro chamado de próximo, imediato, quando ele operaciona com am, is, or, ou abreviações, o going to, mais o verbo, né? Aí nós teríamos futuro especulativo, futuro programado. Portanto, resposta letra D. Nesse primeiro momento, nós visualizamos aqui a presença de uma manchete de jornal, né? Esta é uma manchete de um dos mais famosos jornais norte-americanos. Qual a informação central do texto? Hospitais negaram transplantes em todas as pessoas não vacinadas? Letra B. Hospitais negarão transplantes em todas as pessoas não vacinadas? Letra C. Hospitais negaram transplante em quase todas as pessoas não vacinadas? Letra D. Hospitais negarão transplantes em quase todas as pessoas não vacinadas? Tá? Se você observar, nós temos aqui um verbo que traz algum problema na língua portuguesa, né? A desinência, nós temos aí, por vários momentos, alguns brasileiros se confundindo, né, com negaram e negarão. Tá? Nós temos aí a questão presente, nós temos aí passado, né? E nós temos o futuro.
Então, a desinência aqui, ela ocasionando um probleminha de entendimento. O outro detalhe está em todas ou quase. Então, voltando para a manchete, será que nós temos aqui o toda ou quase? Tá? Toda ou quase. Então, nós temos, primeiro, é passado ou é futuro? Todos ou quase as situações? É o primeiro item que você tem que deixar em evidência. Tá? Vamos ver quem nos responde essa primeiro. Vamos lá? Deixar 1 minutinho na tela, por gentileza. Gabriel André, Jacobina, presente, Jacobina. Tem certeza, Gabriel? Todas? All will deny. Ó, isso aqui é a construção de um tempo. Ó. Olha a resposta saindo. Esse will, ele é um auxiliar não de presente, mas um auxiliar de futuro. Né? Negaram ou negarão? Negarão. Agora, nós temos aqui o almost, quer dizer quase. Tá, ó, futuro, negarão, negarão. Não é negaram, passado. Tudo bem até aí? É o primeiro item. Olha aqui a nossa resposta. Então, ó. Negaram, negaram. Fica negarão. Porque tem o will deny. Tá? Agora todos não. Porque nós temos a palavra almost. Letra D. Muito bem, Elisbon Veloso. Alguma dúvida, Gabriel, José William? Tá? Olha aí a sutileza do tempo verbal, da estrutura, em evidência a nossa língua. Certinho, gente? Professor, como é que eu melhoro isso? Através, obviamente, né, do treinar, 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 sem cessar. Certo, senhores? Quero desejar a todos os nossos ilustríssimos uma excelente manhã de muitos estudos, caminhando aí para a reta final da nossa manhã de aulas, né? Nós temos agora um pequeno intervalo. Quero agradecer a participação aí de Elisbon Veloso, Jacobina, Canavieira, tá? É muito bom tê-los aqui conosco. José William, Soro, nós temos aí o Gabriel, tá? Últimas participações, pessoal aí muito bacana. E, no mais, te vejo na próxima sexta com mais desafio para você aqui na primeira série. Até mais, senhores. Bye.